Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Abílio aqui novamente para continuarmos as nossas aulas de literatura, beleza? Vamos lá então, hoje a gente vai continuar um assunto que a gente começou na semana passada, certo? Que é o Barroco, beleza? Na semana passada, só para refrescar um pouco a memória de vocês, a gente viu o contexto histórico principalmente, né? Toda a questão histórica ali relacionada ao Barroco, tudo que estava acontecendo, o que tinha para acontecer, o que já tinha acontecido. E aí a gente tem também o primeiro momento ali, de certa forma, né? De uma literatura brasileira, né? A gente já conversou sobre isso. Por isso, né, a partir desse momento, a gente agora tem que pensar muito nos autores brasileiros que virão, certo? Dentro desses autores, né, dentre esses autores, a gente tem dois nomes dessa literatura inicial, tá, de certa forma, produzida aqui no Brasil, que são importantíssimos, que são os dois nomes dessa aula, tá bom? Então, pensando, né, a gente vai continuar com o Barroco. O primeiro nome que a gente vai trabalhar é o desse cara, né? Vocês já provavelmente conhecem esse nome, muito provavelmente já ouviram falar, nosso querido Padre Antônio Vieira, tá? Por quê? Ele é um dos nomes importantes. Ele é muito conhecido pelos sermões dele, tá? A gente vai até falar um pouco sobre isso. Na apostila de vocês está um pouco diferente. Tem um capítulo dedicado apenas a Gregório de Matos, mas eu não acho muito sábio deixar o Vieira de lado. Obviamente, o Gregório de Matos tem uma importância literária maior do que o Vieira, mas ainda assim é necessário a gente conhecer pelo menos um pouco do Padre Antônio Vieira, beleza? Vamos lá então. Seguindo em frente, a gente tem algumas características, né? Mas são coisas bem básicas, mas vai aparecer aqui e a gente vai conversando sobre elas, né? Primeiro de tudo, então, o Padre Antônio Vieira, ele não nasceu necessariamente aqui no Brasil, mas ele veio muito cedo para cá. Então a gente tem a vida, né? Ele nasceu em Lisboa, lá em Portugal, só que ele veio muito cedo, então ele foi educado, ele cresceu aqui no Brasil, tranquilo? Isso é bastante importante. Ele ficou preso durante 2 anos, essa é uma informação meio fofoquinha literária, mas é legal para a gente pensar na característica de uma forma geral, né, em como ele se portava perante a sociedade. Ele ficou preso, né, então, durante 2 anos, por causa da Inquisição da época, né? A gente tem a Inquisição espanhola ali, depois a Inquisição em Portugal mais ou menos nessa época ali, acontecendo. Então a gente tem a igreja com uma mão muito forte, uma mão de ferro muito forte, certo? Então eles não toleravam nada, né, que saísse das normas. Isso é uma questão bastante importante porque o ideal, né, os ideais defendidos pelo Vieira, de certa forma, eles fugiam um pouco, né? Só que eles fugiam um pouco não necessariamente do que a religião pregava, mas sim do que a igreja pregava, tá? Muitas vezes ele falava que a igreja estava pregando, estava apresentando a palavra de Deus de uma forma incorreta, tá? Mas ele nunca abandonou nem nada do tipo, ele era um homem muito temente a Deus, a gente vê isso em todos os sermões dele, afinal ele é um padre, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Outra coisa bastante importante, né? Ele escreveu os mais polêmicos sermões da literatura. Por que polêmicos? Né? Por causa disso que eu acabei de falar, né? Ele via a igreja de uma certa forma, só que naquela época a igreja tinha um poder muito forte ainda, né? Por mais que já tenha acontecido a Contra-Reforma, por mais que estava perdendo poder, ele ainda conseguiu, ele conseguiu reforçar um pouco assim essa crítica, né? Mesmo ele estando dentro da igreja, tá? Isso é uma questão bastante importante. Pode ser que apareça em vestibular dessa forma. A gente tem que pensar. Ele era um religioso, ele seguia o caminho, a palavra de Deus, porém, ele ainda criticava muitas das pessoas, tá? Lembra do Gil Vicente, quando a gente falou lá no humanismo, por exemplo, que ele não criticava a religião e sim as pessoas? O Vieira segue na mesma linha, beleza? Ele critica as pessoas que pregam e não necessariamente a religião, beleza? Guardem isso. Como eu falei, né, ele criticava aqueles que não pregavam de forma correta. E a Inquisição, né? Por quê? Primeiro, aqueles que não pregavam de forma correta por exemplo, Deus ensinou desse jeito, só que o pessoal fala, eu tô pregando, mas eu não vivo dessa forma. Deu para pegar? Então é aquele padre, aquele sacerdote que não está vivendo a palavra da mesma forma como ele prega, tá bom? Isso é bastante importante. E por que ele criticava a Inquisição? Porque a Inquisição tinha modos, tinha formas muito, vamos pensar assim, férreas, né? Tinha formas arcaicas até para a época já de lidar com todas as situações. Era algo bizarro, torturas, assassinato, muita coisa. Então ele criticava essa visão também, tá bom? Por isso ele tem essa aura, né? De certa forma protetora, tá? A característica dele, uma das características dele é essa aura.
De qualquer forma, ele fez parte das missões jesuíticas, né? Isso a gente precisa lembrar. Outra questão bastante importante, ele condenava os colonos portugueses pelo tratamento com os índios, né? De certa forma, aquilo a gente até comentou sobre isso, né? Os índios, eles eram protegidos pelos jesuítas. Então a gente tem o quê, né? Vamos pensar assim, só que só os índios. Depois que... E isso gerou um atrito muito grande entre os colonos e os jesuítas, né? Porque os jesuítas queriam catequizar os índios, falavam que os índios eram inocentes. Lembra do bom selvagem do Rousseau? Eu já ia mandar um bom Rousseau do selvagem. Opa. Lembra do Bom Selvagem do Rousseau? Então, para os jesuítas, o índio ele era bom, só que ele era ingênuo, né? Ele não conhecia Deus porque ele não tinha acesso, né? E eles queriam prover esse acesso para eles ganharem o reino dos céus ou qualquer coisa do tipo. Então, pensem mais ou menos assim, os jesuítas viam os índios de uma forma, só que os colonos, obviamente, viam de outra forma, né? Já desde o descobrimento. Como que eles viam, né, de certa forma, mão de obra trabalhadora, né, coloca os índios para trabalhar lá e acabou. Então a gente tem essa visão conflitante, o que leva os colonos portugueses a buscarem escravos na África, né? Então o tráfico negreiro começou aí, né, trabalhando com o tráfico de pessoas, para trazer esses escravos. E aí os negros não eram, na maioria pelo menos, não eram defendidos pelos jesuítas, né? Então eles eram mais utilizados do que os índios, né? Então a gente tem essa questão. A Inquisição ela não ligava se era negro, se era índio, quem que era, né? A igreja mandou, a Inquisição ia lá e pegava. Então, tanto que pegou o Antônio Vieira, né? Então, o Antônio Vieira ele queria proteger, né, de certa forma, os índios por conta disso, por essa missão catequizadora, beleza? Importante lembrar também. Uma última, né, questão, já só para a gente fechar um pouquinho essa parte, ele era mestre no conceptismo, né? Vamos lembrar lá, cultismo, norma culta, jogo de palavras. Conceptismo, conceito, jogo de ideias, tá? Façam essa associação. Então, se ele era mestre no conceptismo, quer dizer que os textos deles apresentavam ideias complexas. Então, um jogo de ideias complexas ali formavam o texto dele. Por isso, né, sermões. Ele trabalha muito com a retórica. Até hoje, eu já dei aula de redação usando o Padre Antônio Vieira pensando na ideia de retórica. Então, tese, antítese, síntese, tudo isso vem dessa parte, né? Porque o sermão nada mais era do que retórica. Você conseguir convencer, você conseguir catequizar é retórica. Deu para pegar? Então, é a famosa dialética, né? Tese, antítese e síntese. Então, ele fez uso muito disso na poesia, né? Na obra dele, de certa forma, e isso ficou conhecido como literatura, beleza? Essa é a famosa literatura de catequese. Tranquilo? Vamos seguir em frente então. Trouxe um exemplo aqui para vocês, só para vocês perceberem um pouquinho desse jogo, perceber um pouquinho como que é a escrita dele, tá? Vai aparecer aqui para vocês. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus, bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Aqui então a gente tem um trecho bem interessante, né, de um dos sermões dele. Ele tem o sermão da 60ª, que é um sermão bem importante, bem relevante. O sermão do bom ladrão é outro bem famoso também, tá? Então são nomes que vocês precisam lembrar. Sermão do bom ladrão, sermão da 60ª, tranquilo? Aqui só para vocês perceberem, né, nesse exemplo, como que ele apresenta essa questão de pregar, né? Ele focava muito nisso, né? Então, como que deve ser pregado? Há pessoas que vão para longe, há pessoas que ficam, não existe uma diferença aí grande com relação a isso. O importante é pregar, beleza? Tem aqui uma fotinha dele para vocês darem uma olhada, né? Um retrato então dele, só para vocês verem. Aquele velhinho, cabelinho branquinho, barbinha branquinha, né? Bem no estilo de velhinho mesmo, padre velhinho, sucesso. Tranquilo? Agora vamos entrar para o cara do momento, né? Aqui é o nosso querido Gregório de Matos. Ele é o principal nome. Quando se fala de barroco, a gente pensa automaticamente em Gregório de Matos. Para quem vai prestar o UEL, ele está na lista da UEL, né, com os poemas dele. É muito mais importante você entender o período, muitas vezes, do que o autor quando se trata de poema.
Então é necessário. Obviamente, mais para frente, quando nós estivermos falando das obras da UEL, eu vou voltar nesse assunto com muito mais especificidades, mas por enquanto eu já vou passar alguns relances aqui para vocês, tá bom? De qualquer forma, então, Gregório de Matos e Guerra, né, também conhecido, às vezes até mais conhecido como Boca do Inferno, né, vamos lembrar dessa alcunha que foi dada para ele, por quê? Boca do Inferno porque ele criticava todo mundo, né, ele não tinha papas na língua, tranquilo? Bastante importante lembrar desse nome dado a ele, né, dessa alcunha. Então, eu estou pegando como base aqui, tá? Existem entre os estudiosos da literatura, principalmente do período barroco no Brasil, existe uma divisão que ocorre, né, com relação à poesia dele, à produção poética dele. Na verdade, existem algumas. Eu escolhi uma aqui que é utilizada pelo livro da UEL, que é organizado pelo Wisnik, que é um crítico maravilhoso que estuda muito o Gregório, tá? Então eu vou seguir a linha dele. Saibam que existem outras linhas de interpretação dos poemas, de alocação dos poemas, mas eu vou seguir a linha que a UEL estabeleceu, beleza? Vamos lá então. Essa linha a gente tem uma divisão em 3 partes, entre aspas, tá? Primeira parte, a gente tem a poesia de circunstância, tá? Por que circunstância? Porque tem a ver, de certa forma, com o momento social, a circunstância social ou até pessoal mesmo relacionada ao autor. Então a gente tem dentro da poesia de circunstância, poesia satírica e a poesia encomiástica. Já vamos ver um pouquinho sobre cada uma, tá? Depois a gente tem a poesia amorosa, né? A segunda parte. Na poesia amorosa a gente tem a poesia lírico-amorosa, né? Que é famosa, que é a poesia lírica, e a poesia erótico-irônica, tá? Que já o negócio pega fogo, aqui o negócio fica um pouco mais quente, tá? E depois, por fim, a gente tem a poesia religiosa, que é uma das características, né? Que mais apresenta características do barroco. Tranquilo? Vamos entrar então em cada uma só para a gente ver alguns relances, só para a gente entender um pouco sobre como cada uma funciona, beleza? Vamos lá. E aí a gente tem então a poesia satírica, tá? Vamos pensando na nossa divisãozinha aqui, a gente começa lá com a de situação, né? E a gente começa então principalmente com a poesia satírica, tá? Uma questão bastante importante, então. Eu trouxe aqui uma definição que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante, de um estudioso da literatura chamado Otávio Paz, tá? E ele define sátira, né? Eu acho que a definição de sátira ajuda muito a entender essa vertente poética do Gregório, tá? Sátira, para o Otávio Paz, é a luta cômica de duas sociedades, uma normal e outra absurda. Então, vamos pensar, né? Existe uma sociedade normal que está sendo representada de forma absurda. E é isso, normal, obviamente, com muitas aspas aqui, né? Mas é isso basicamente que acontece na poesia satírica do Gregório de Matos. Por quê? Obviamente, existe uma sátira com relação a pessoas específicas, mas muitas das vezes ele coloca a sátira relacionada à cidade, né? Principalmente a Bahia, que naquela época, né? Lembra que já falamos na aula passada, a Bahia era a capital do Brasil naquela época, né? Então a gente tem que pensar que o Gregório de Matos ele viveu ali naquele meio, né? Da capital. Então ele criticava demais a forma como as coisas eram levadas, tá? Muitas das vezes, principalmente com relação aos impostos, né? O pai do Gregório de Matos, inclusive, ele sofreu muito com os impostos que foram sancionados por Portugal. Lembra que a gente falou que Portugal estava tendo uma crise e aí precisou aumentar os impostos? Uma das pessoas que sofreram, né, um dos senhores de engenho, era o pai do Gregório de Matos, que foi à falência. Então ele tinha muitos motivos, de certa forma, para criticar, tá, o que estava acontecendo política e economicamente na época, tá? Bastante importante a gente saber disso. Então vamos pensar, essa poesia satírica ela volta-se claramente para a realidade circundante, né? Então o que seria essa realidade? Para a realidade que o autor vivia na época, beleza? Então o meio social, principalmente a cidade, como eu já falei. Tem um poema bem interessante dele que trata os 2 Fs, né, que estão relacionados à Bahia, que é o furtar e o outro eu não posso falar aqui, vai ficar para a aula especial da UEL. Só para deixar vocês curiosos, mas vocês devem saber o que é já. De qualquer forma, ele criticava como Portugal estava roubando, estava furtando o dinheiro da capital, beleza? Da capital e da colônia de uma forma geral, tranquilo? Outra coisa que acontecia bastante, a poesia satírica ela era considerada mantenedora de um status quo, né? O que é o status quo? É o status da pessoa, né? A posição hierárquica dela. E a gente tem, então, ou pode ser manter, né, esses cargos hierárquicos ou pode ser destituí-los, né? Então,
dependendo da onde, né, para onde o Gregório de Matos mirava a sátira, né, mirava a pena dele, a pessoa poderia sair prejudicada ou poderia sair bem na fita, né? Bem na fita já é daqui a pouco, a satírica não é bem assim. Normalmente a satírica era para prejudicar uma pessoa que tinha algum cargo social, beleza? Bastante importante também. Há muita metalinguagem. Nesses poemas, né, que tratam na poesia satírica, de uma forma geral, aparece muito a escrita da poesia sobre o ato de escrever, beleza? Existem alguns poemas bem interessantes sobre isso também, mas isso fica mais pra frente. Vamos lá. Depois a gente tem a poesia encomiástica, tá? O nome é esquisito, mas esse primeiro ponto aqui já diz tudo, tá? É uma poesia puxa-saco. Lembra que eu falei que a poesia satírica era mantenedora de um status quo, né? Ele poderia manter ou poderia retirar. Aqui a poesia encomiástica é para manter ou elevar, né? Então é para o quê? Galgar posições sociais, tá? Por isso que é puxa-saco, ou manter nessas posições. O Gregório, ele tinha muitas amigos, vamos colocar bastante entre aspas aí, mas muitos conhecidos ali que muitas vezes pediam poemas para ele, pediam sonetos para ele, para o quê? Serem bem vistos pela sociedade, já que ele criticava todo mundo, né? Se ele falou mal de alguém, se ele falou bem de alguém, quer dizer então que aquela pessoa deve ser vista, né? Vamos pensar mais ou menos por aí. Depois, a gente tem a inovação na forma. Aqui na poesia encomiástica ele adora brincar com a forma. A gente tem alguns poemas bem interessantes que trabalham, bem concretista, né? Estou falando aqui algumas décadas atrás, mas a gente já tem lá no Gregório aquela ideia de uma poesia visual, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente também. Outra questão, são poemas laudatórios, tá? Guardem esse nome, que quer dizer o quê? Poemas de elogio, né? Lembra? Puxa-saco. Puxa-saco é tranquilo para lembrar. De qualquer forma, a gente tem também, né? Essa também, né? A parte satírica de uma forma geral, mas a gente tem, então, a poesia encomiástica como também de circunstância, né? Normalmente ele fazia para festas, homenagens, fatos corriqueiros que ele presenciava ali na Bahia, beleza? Então a gente tem essa produção sempre voltada para uma circunstância. Isso é bastante importante de lembrar. Por isso que a gente chama de poesia circunstancial. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Depois a gente tem a escolha de musas como inspiração, tá? Na poesia lírico-amorosa. Então a gente entra na poesia lírico-amorosa e aí vai dar aquela retomada do clássico, né? Vamos lembrar do Camões e das musas. Então a gente tem a retomada de um elemento clássico que é basicamente o quê? Estabelecer uma musa, a inspiradora, né? Aquela mulher que normalmente dá inspiração para o poeta escrever. Essa é a musa. Então o Gregório de Matos, ele tinha algumas, né? Algumas, no plural. Mas existe aí uma, né? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas existe uma aí especial e que normalmente era sobre quem ele escrevia, tá bom? Aqui na poesia lírico-amorosa há uma forte presença da antítese. Por quê? Porque o amor é essa coisa, né? Como já era para o Camões, né, amor é fogo que arde sem se ver, para o Gregório continua sendo essa questão meio indecifrável, essa questão que gera um embate, né, seja um embate na alma, seja um embate físico, beleza? Então ele viu o amor dessa forma, por isso a presença de antíteses no poema, nos poemas dele, nessa parte lírico-amorosa, tá? Depois a gente tem o jogo entre o desejo e a impossibilidade de realizá-lo. Só que agora a impossibilidade de realizar esse desejo não é porque a mulher é idealizada, é porque o homem ele tem o desejo carnal, mas ele não pode, de certa forma, completar, ele não pode realizar esse desejo porque ele estaria pecando, né? Então a gente tem aquele embate que a gente já falou sobre na primeira aula do Barroco, tá? Então o embate, aquela dificuldade de conciliar polos, entra bastante aqui, tranquilo? Existe também um jogo entre afirmação e negação do desejo, né? Tem alguns poemas que ele fala que ele deseja sim, né? Ele não se arrepende de nada disso, mas daí tem outro momento assim que ele fala, não desejo, é contra a lei de Deus, é contra... Então ele se mostra bem dividido nesse tipo de poema, tá? Depois a gente tem a beleza da mulher sempre como efêmera, né? Não é aquela beleza idealizada, meu Deus, é uma musa, vai durar eternamente, isso aqui eu quero pra minha vida, não. É uma beleza efêmera. O poeta, principalmente, né, ele sabe que vai passar. Se ele sabe que vai passar, então é necessário aproveitá-la. É quase um carpe diem aqui, mas pensando com relação à beleza da mulher, né? Bem machista, obviamente, né? Mas tudo bem, a época, o pensamento era esse. Depois,
a gente tem a questão das desilusões amorosas também, obviamente, né? Nem só de flores vive o homem, a gente tem então muitos poemas que tratam dessas desilusões, desses falsos amores, né, que acontecem, que aparecem ali na vida dele. Tranquilo? Então, muitas vezes quando acontece isso, né, mas na maioria dos poemas líricos amorosos dele isso aparece, há uma, de certa forma, uma metáfora, né, a presença de uma metáfora com a natureza. A natureza, ela personifica determinados elementos humanos, então tem uma cachoeira que está chorando, o vento, ele grita, coisas nesse estilo. Tá? O uso da natureza, então, que vai ser elevado lá no arcadismo e no romantismo, ele já tem um início bem interessante aqui no barroco. Até por isso, tem uma questão muito importante que o Gregório, muitas vezes, ele é visto como atemporal. Ele é muito, obviamente, ele é a cara do barroco no Brasil, mas por muitos críticos ele é visto como um escritor que não se prende a apenas um momento literário. Por mais que ele viveu naquele momento, ele escreveu coisas que só seriam vistas depois de 2, 3 séculos. Isso é algo notável, é algo que deve se respeitar por mais preconceituoso que ele fosse ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Seguindo em frente, então, a gente tem a poesia erótico-irônica, tá? Dentro dessa poesia são as mais engraçadinhas, normalmente, né? Aquelas que a gente dá aquele risinho amarelo ou aquela de vergonha, que trabalha com o quê? Os contrastes e as antíteses, né? Que vão servir, de certa forma, como um meio de satirizar atitudes libidinosas, né? Vamos lembrar? O que acontece aqui? A gente tem nesse momento, né, como eu falei, o homem querendo viver seus desejos carnais, só que ele sente culpa, né? Então, muitas vezes quando ele sente culpa, né, ou nesse caso o Gregório mesmo, ele vai o quê? Ele vai satirizar, né? Ele vai, de certa forma, zombar dessas atitudes libidinosas e muitas vezes ele vai associar essas atitudes às freiras, né? Que, ó a oposição aí, né? A devassidão e freiras, né? Então a gente tem, ele associa muito, tem um poema que é o Pica-Flor, é bem interessante porque é falado que Gregório era narigudo e aí parece que teve uma freira que chamou ele de beija-flor, alguma coisa assim, pica-flor, né, nesse caso, beija-flor, né, por causa do nariz. E aí ele escreveu um soneto, um poema bem interessante, falando que pica-flor, essa pica não é bem do nariz dele. Mas tudo bem, isso aí é mais pra frente também, não vamos ver aqui, beleza? Então, essa é uma questão bastante interessante, existe esse contraste, essa antítese com relação a essas atitudes sexuais, atitudes libidinosas, né? A linguagem muito normalmente é obscena, obviamente, né? Uma poesia erótico, irônica, tá? Fala diretamente do corpo, né? Não existe aquela idealização que acontecia antes, que vai voltar depois no romantismo. Exalta também e despreza, né, o corpo, entra nesse embate aí. E é ligado a motivos da sexualidade e aspectos burlescos, né? O que são aspectos burlescos? Aspectos, de certa forma, cômicos, tá? A gente pensa, então, trabalha com a sexualidade, com o corpo, mas muitas vezes satiriza, deixa tudo isso engraçado, tá bom? Isso é bastante importante também. Depois, a gente entra, né, por fim, na poesia religiosa. Eu sei que é muita informação, mas é bastante importante vocês conhecerem essa divisão, principalmente quem vai prestar o UEL, tá bom? Depois, então, a gente tem, né, os que mais estão ligados à temática barroca, como eu já tinha dito, né, porque existem abordagens aqui filosóficas e religiosas, sempre de uma forma antitética. A filosofia, a religião, eles entram no embate aqui, né, o estudo lá do saber e a religião, tá, sendo apresentada. Então, a gente tem o tema da efemeridade, tá, isso é bastante importante também, e depois vamos pensar, o que é esse tema da efemeridade, né? A vida passa muito rápido, aqui é o carpe diem, né? Mas se a vida passa muito rápido, eu tenho que pensar, se eu estou pecando agora, pode ser que eu morra amanhã, e se eu morrer amanhã e eu não tiver sido perdoado dos meus pecados, eu não vou para o céu. Então, opa, ó o embate aí, beleza? Era esse o pensamento, por isso essa efemeridade. Depois, busca da redenção, né? Como eu falei, se eu morrer amanhã eu não vou conseguir ir para o céu, então eu preciso sempre buscar a redenção, preciso buscar o perdão de Deus, beleza? Então, por isso há o tom confessional, né? Eles, de certa forma, estão se confessando, né? O Gregório, ele se confessa na poesia dele muitas vezes, tá? Além disso, a gente tem o conflito entre aquilo que a vida mundana propicia, né? Então, a vida mundana, a vida terrena, terrestre, e
o que leva o homem a pecar, né? Então essa vida mundana leva o homem a pecar, leva ele ao caminho mais fácil, entre aspas, né? Frente à necessidade de se ter um comportamento conforme as determinações morais, né? A moral religiosa aqui, obviamente, né? Então o homem ele quer pecar, mas ele tem a moral religiosa ali batendo, falando no ouvidinho dele que não é para ele pecar. Olha o embate, beleza? Isso aparece muito, obviamente na poesia religiosa, na maioria das vezes quem vai ganhar é a religião, né? Essa moral religiosa vai ganhar, mas ainda assim há um embate, beleza? Por isso que é tão barroco, por isso que existe tanto essa ideia. E por fim a gente tem o homem temente a Deus, né? Deus é essa figura imponente, poderosa, né? Vamos pensar lá na formação, né, da Igreja Católica nessa época, como que eles apresentavam, né, com a Inquisição principalmente, né, o que a Inquisição representava? A mão firme, né? Então não sair da linha. Então temos todas essas questões importantes que demonstram ainda assim como a Igreja pesava, tá? De certa forma. Tranquilo? Trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? É um exemplo bem interessante de poesia satírica do Gregório que está relacionada à metalinguagem também. Como eu falei para essa aula, que é muita coisa, muita informação, trouxe apenas um poema, só para a gente dar uma olhada, ver certinho, um soneto, para a gente ver bonitinho como o Gregório escreve, mas mais para frente, quando estivermos estudando especificamente para a UEL, aí sim a gente vai adentrar em cada parte dessa, vai dissecar essas partes e também, obviamente, ver os principais poemas. Tranquilo? Não se desesperem, pessoal da UEL. De qualquer forma, então, vamos ler rapidinho aqui, tá? A certa personagem desvanecida. Um soneto começo em vosso gabo. Contemos esta regra por primeira. Já lá vão duas e esta é a terceira. Já este quartetinho está no cabo. Na quinta torce agora a porco rabo. A sexta vai também desta maneira. Na sétima entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo. Agora nos tercetos que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós e eu fico um rei. Nesta vida um soneto já ditei, se desta agora escapo nunca mais. Louvado seja Deus que o acabei. Ó que bonitinho. É bonitinho, não é? Fala a verdade. O que a gente tem, né? Como eu estava falando, lembra da poesia encomiástica, poesia de situação? Muitas vezes as pessoas iam para o Gregório, então, pedir que ele escrevesse sobre elas. E o que acontecia? Só que de vez em quando, né? Não é à toa que ele era o boca do inferno, de vez em quando ele não estava muito afim de escrever sobre a pessoa. Nesse caso, a pessoa até que se saiu bem, né? Porque não foi nada pesado contra ela, né? Ele só deu uma zoada aqui. Então, o que a gente tem, né? Ele escreve um soneto sobre escrever sonetos, né? Ele começa um soneto, começo em vosso gabo. Ele está falando, eu começo a escrever um soneto, a compor um soneto. E aí ele contamos esta regra, nesse caso regra aqui é linha, tá? A gente tem que pensar, regra no português da época era linha, e já lá vão duas, né? Já vão duas linhas, esta é a terceira e o quarteto, né? Que são essas quatro linhas, essas quatro regras, está no cabo, está no fim. Né? Olha como ele vai brincando. Então ele brinca com a forma do soneto falando sobre escrever soneto. Isso é genial, né? E obviamente brincando com a pessoa, né? A certa personagem desvanecida. Ele nem sabe o nome da pessoa, né? Isso é muito interessante porque isso demonstra o caráter cômico da obra dele. Tudo bem? É uma poesia muito interessante, dá pra gente analisar muita coisa nela, mas obviamente não é o momento aqui. Aqui uma fotinha do nosso querido Gregório de Matos, tá? E aí vocês vão ter os exercícios, tá? Eu vou colocar, vai aparecer aqui pra vocês bonitinho, vocês vão ter os exercícios da apostila e também uma lista lá na Iônica, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar lá, fazer comentário, o gabarito vai estar lá junto, agora que tá tudo certo, agora deu tudo certo. Então eu fico por aqui e a gente se vê na semana que vem. Continuem em casa, continuem se cuidando, que é muito importante, e vamos passar por isso todos juntos, beleza? Até mais, gente!